Então, hoje é sexta-feira, de 16/10, tá? Pode escrever o cabeçalho no caderno, se você tiver a folhinha, faça na folhinha, marque a data, tá? O livro Aprender Junto, nós estamos na aula 66 e 67. O capítulo 3, Personagens Encantadores. Então, vamos ler as orientações aqui, ó. Daremos continuidade no capítulo através da seção Caminho da Língua, parágrafos, na página 86 do livro didático, que trata do efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e da paragrafação, importantes para a organização do texto. Então, é fundamental que o texto tenha pontuação e que tenha parágrafo, né? Toda vez que você muda o que você está falando, quando você acaba uma informação e vai começar outra, você muda o parágrafo, tá? Então, vocês vão ver isso daí no livro. O exercício 1D sugere apenas discussão, não é necessário fazer, tá? Vou mostrar depois para vocês. E na outra página, que é na página 87, a aula de hoje propõe uma atividade de leitura, cujo aluno deverá ordenar na sequência correta os parágrafos, dando sentido à história. Não se faz necessário o registro do texto, você não vai reescrever o texto, você vai apenas colocar esses parágrafos em ordem, tá? O texto é o Alibaba, que tem aí no livro. Então, aqui primeiro, ó, essa primeira parte aqui. Então, aqui em cima, Caminhos da Língua, parágrafo. Leia com bastante atenção os trechos do conto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, a seguir organizados em 3 partes do quadro. Então, são 3 partes, são 3 parágrafos, tá? Então, no primeiro parágrafo, o que você vai ter aqui, ó? Apresentação e localização do lugar e do tempo em que se passa a história. Então, o primeiro parágrafo desse texto, ele trata da localização, né? Quer dizer, aonde essa história aconteceu, em que momento, né? Em que tempo. Então, ele começa. Era uma vez, num lugar muito antigo, num tempo muito distante, um reino chamado Pérsia. Então, num lugar antigo é a localização. Num tempo muito distante é a questão do tempo, onde se passa a história, num lugar. Que lugar é esse? Na Pérsia, tá? Aí ele vai falar sobre Aladim, a apresentação do Aladim, aqui nesse parágrafo. Nesse reino vivia um menino chamado Aladim. Ele adorava passar seus dias correndo pelas ruas, brincando com as pessoas e subindo no telhado das lojas do mercado. Então, esse segundo parágrafo mudou o assunto. Aqui estava falando do lugar e do tempo onde se passa a história. Aqui vai falar sobre Aladim. Nesse outro parágrafo, a apresentação da situação vivida pela mãe de Aladim, ó. Tudo faz parte da história, tudo tem uma sequência, tá? Mas é importante que vocês saibam que cada parágrafo, ele está tratando de um assunto específico. Aladim morava com sua mãe, que era viúva e não aguentava mais ouvir tantas reclamações sobre seu travesso filho, tá? Então, aqui, esse texto vai falar como vivia a mãe do Aladim. Então, aqui na letra A, na primeira coluna, que é essa coluna aqui, há indicações das informações apresentadas em cada trecho. Então, aqui tem informação sobre isso. Essa tem informação sobre esse. Esse tem informações sobre esse. Então, aqui é informação sobre cada parágrafo nessa coluna aqui. Leia novamente essas informações com o professor. Ao escrever textos, agora aqui nesse aqui. Ao escrever textos, costumamos organizá-los em partes conhecidas como parágrafos, tá? Para isso, deixamos um espaço em branco no início da primeira linha de cada parágrafo, um pouco depois da margem esquerda. Lembra que a tia fala? Deixa 2 dedos para começar o parágrafo. Então, o parágrafo ele é bem importante, porque ele destaca o que você vai escrever ali, né? O assunto que você vai tratar ali. Agora, você vai responder na letra B. As informações presentes em cada parágrafo do quadro são as mesmas? Então, aqui está falando a mesma coisa que aqui e aqui está falando a mesma coisa que aqui? São as mesmas informações? Ou cada trecho traz uma informação diferente ou uma informação nova? Tá?
Na letra C, que características marcam o início de cada parágrafo? Então, cada parágrafo ele começa com um espacinho, né? Tem um espacinho de recuo em cada um desses parágrafos. Então, isso é importante para que vocês saibam onde começa cada parágrafo. Então, que característica inicia cada parágrafo? Esse espacinho, tá? Por que o uso do ponto final no final de cada parágrafo é importante? Então, na letra D, vocês não vão responder aqui, vocês vão pensar, tá? Então, aqui vai falar sobre o uso do parágrafo. Com o emprego do ponto final, organiza o texto visualmente e marca a sequência de ideias que vão, pouco a pouco, sendo apresentadas ao leitor. Então, presta atenção, toda vez que acaba o parágrafo, tem sempre um ponto final. Então, acabou aquele pensamento, ponto final, vai começar outro pensamento. Parágrafo, ou uma fala, nem sempre, né? Ou alguma coisa que vai acontecer que o narrador vai falar, ou alguma coisa que o personagem vai dizer. Então, são assuntos diferentes no mesmo parágrafo, mas todos tratam do mesmo tema, né? Que no caso é o Aladim. Cada um tá falando uma coisa sobre o Aladim, mas todos falam sobre a mesma história, tá? Eu não vou falar num parágrafo os 3 porquinhos, no outro lobo mau, histórias sem sentidos. Cada parágrafo eles estão interligados, um tem que ter a ver com o outro, mas em cada parágrafo eu vou tratar uma coisa diferente, tá? Ou eu vou falar da mesma coisa, só que de forma diferente, tá? Eu vou colocar mais informações nesse parágrafo. Deu para entender? Agora vocês vão lá para a página 87. Forme dupla, não vão formar dupla, tá? Organizem os trechos a seguir e escrevam na linha abaixo a sequência correta dos parágrafos, indicando as letras correspondentes na ordem que deve aparecer. Então, aqui, ó, vocês têm o texto do Alibaba. Ele tá em desordem, tá? Ele não tá organizado. Então, você vai ler os parágrafos e aqui você vai colocar nessa linha, na página 87, qual é o primeiro parágrafo? Por exemplo, o primeiro parágrafo você acha que é a letra C. Você vai colocar aqui, letra C. Colocar uma vírgula. Qual que você acha que é o segundo parágrafo? O terceiro, o quarto, tá? Você vai usar essas letras aqui para representar a ordem dos parágrafos. Tá bom? Então, você vai, letra C, você acha que é o primeiro. Será que é o primeiro? Alibaba é um personagem. Então, você vai ler. Depois, você vai ver o outro que se encaixa aqui. Lembra que um parágrafo tem sempre que ter sentido para em seguida ser o outro. Apesar de tratar de situações diferentes, ele tem uma ordem cronológica. Começo, meio e fim. Toda a história tem começo, meio e fim. E ela pode ter vários parágrafos. Vocês viram a história que tem 15 parágrafos, tá? Então, essa daqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parágrafos. Vocês vão ordenar através das letras que estão aqui, tá? Então, leia e preste bastante atenção.